como é alugar casa aqui nos Estados Unidos. Eu não pensei que seria tão difícil, porque para mim eu tinha sido humilhada demais naquele momento. Então, assim, agora o que eu tenho para contar para vocês e aí é o que eu falo da diferença. Aqui em Massachusetts, as pessoas chegam a cobrar. Oi pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal. Eu quero primeiramente agradecer a todo mundo que tem acompanhado essa minha rotina de vida aqui nos Estados Unidos, como confeiteira, como dona de casa, como mãe, como alguém que está se mudando de um estado para o outro. Contar um pouquinho para vocês como é essa troca quando a gente vai fazer de um estado para o outro, porque sim, as pessoas às vezes até acham que não, mas o Havaí é sim um estado dos Estados Unidos. Claro que não por ser Havaí, mas normalmente cada estado tem algum funcionamento diferente. Eu acho que isso aí acontece até um pouco no Brasil, mas eu acho que o que é mais diferente aqui é porque até as leis, vamos supor um exemplo, tá? O imposto aqui em Massachusetts, ele é anual. Lá no Havaí, ele é a cada 6 meses. Então, quando a gente começou a se programar para, de repente, ir, para abrir a nossa empresa lá no Havaí, a gente entrou em contato com o pessoal de lá para ver toda essa situação, para abrir a empresa, e ele falou, não, mas então se vocês pretendem vir em outubro, não vale a pena vocês abrir nesse primeiro semestre, porque vocês vão pagar imposto sem nem estar aqui na ilha. Então, para ver como realmente, apesar de ser um estado dos Estados Unidos, tem muitas coisas que é diferente, até digamos que na forma da lei, como são aplicadas. Num estado, às vezes, não é do mesmo jeito no outro, né? Então, tudo isso que a gente vem tentando trazer um pouco aqui, uma rotina real e verdadeira como ela é. Agora mesmo, a gente está entrando no mês final de estar aqui. A gente avisou a dona da casa, como eu já teria dito, só que aqui, quando tu vai sair de um aluguel, eu quero trazer um pouquinho sobre isso para vocês. Como é alugar casa aqui nos Estados Unidos. Então, essa diferença também existe de um estado para o outro. Quando você vai alugar a casa aqui em Massachusetts, normalmente eles pedem 3 vezes o valor do aluguel. Lá no Havaí, eles não pedem tudo isso. Às vezes eles pedem 1, no máximo 2. Porém, a ilha, como é turística, ela tem mais rotatividade e eles têm, eu acho que é para ambas as partes, uma certa insegurança em alugar. Eles preferem o cara crachá, sabe? Enxergar a pessoa. Então, está fazendo isso online, assim, está sendo bem difícil. Eu, assim, não pensei que seria tão difícil conseguir. A minha preocupação é porque se fosse somente nós adultos, estava tudo bem. Mas como a gente tem a Megan e aqui já está no ano letivo, eu gostaria de estar levando isso já organizado. Por quê? Porque diferente do Brasil, as escolas aqui, elas não é a escola que você escolhe, ela é a escola para onde você muda, para o bairro que você muda. Você é obrigada a colocar a criança ali naquele bairro onde você reside. Então, para mim, assim, é difícil eu, tipo, daqui tentar organizar tudo isso, como eles, nessa questão, eles são bem mais difícil que outros estados que tu consegue as coisas, às vezes até online. Tem muita gente que às vezes vem do Brasil já alocando imóveis aqui nos Estados Unidos. E o Havaí, como eles também têm um alto fluxo, eles não estão, tipo, nem aí. Outra situação que também acontece lá é que muita gente posta e eles, na verdade, nem são proprietários, eles só tiram o dinheiro das pessoas. Então, a própria comunidade brasileira me alerta, dizendo, Karen, cuidado, porque como tu não está aqui, às vezes tu pode pegar, na verdade, fraude, pessoas que tu vai pagar o aluguel, quando tu chegar aqui tu não vai achar a chave, até tu vai achar o lugar, mas a pessoa não era proprietária daquele imóvel. Então, como eu falei para vocês, eu não pensei que seria tão difícil. Às vezes as pessoas me perguntam, mas então por que vocês estão indo? Cara, eu acho que
abate a gente um pouco, de certa forma. Essa semana para mim assim fica um pouco mais difícil porque tu vê o tempo chegando e as coisas ainda sem resolução. Outra coisa que aconteceu foi que a Vitória estava falando com o dono do imóvel, a gente conseguiu ver que ele era dono, e aí quando ele questionou a questão da nossa documentação, como eu falei para vocês, agora com essa novo governo, ela chegou uma parte e não chegou a outra. Chegou um permit de trabalho, mas não chegou o que seria a nossa identidade. A gente já até aplicou, mas ele ainda não chegou. Então, quando a gente entra em contato lá, que consegue entender que essa pessoa realmente é a proprietária do imóvel, acaba que eles não conseguem sentir segurança por a gente não ter os documentos americanos. Essa semana ainda a Vitória acabou até chorando pela situação, porque é ela que fala inglês, é ela que tenta falar, e ela estava conversando com uma pessoa de lá, e aí quando ela falou enviar tudo, as referências que a gente tinha daqui, o documento que a gente tinha, claro que é o permit, não é a identidade, tudo que a gente podia fornecer para ele, extratos bancários. Cara, chegou na hora, ele falou assim, e ela falou, você tem como fazer uma checagem nossa? Aí ele falou, pois então, mas e se aí, se vocês fossem criminoso no país de vocês? Então chega em algum momento que tu te sente assim, cara, parece que tu é sempre meio que um peixe fora d'água, sabe? E aí, sabe o que eu às vezes acho que consegue ser pior? Porque a Vitória falou assim, cara, isso chega a ser um pouco irônico. Ele falando assim, eu sou a terceira geração de uma família que migrou para os Estados Unidos. Óbvio que ele não é como nós, que somos a primeira, que tipo, a Megan já não migrou, ela nasceu aqui. Então, quem vem de família de imigrante sabe o quão é difícil até tu te legalizar aqui, que é o que está acontecendo agora com a gente, as situações que tu passa. Parece que muitos meio que esquecem isso depois de passar para o outro lado. E aí ele tipo assim, espero que alguém ajude vocês. Ele estava como, né, no ditado brasileiro, com a faca e o queijo na mão e tentando ser aquele bonzinho, mas meio que humilhando, sinceramente humilhando, porque a hora que ela desligou a ligação com ele, ela acabou chorando, dizendo que estava cansada um pouco de ter que estar falando, e ela disse, mãe, quer saber? Eu não vou ligar mais até que a última nossa documentação chegue, porque assim, não é fácil, tu tá tentando convencer as pessoas. A gente falou assim para ele, você consegue entender que se eu estou lhe mostrando, a gente tinha os comprovantes que tinha aplicado o formulário para a documentação chegar, e a Vitória falou assim, eu acho que realmente talvez você não entenda um pouco do seu país, falou para ele, porque para a gente aplicar, sendo os Estados Unidos um país com acesso a tanta informação, com certeza eles fizeram uma checagem nossa, não só aqui, mas como pessoas, a nossa conduta, até mesmo no nosso país, porque senão eles não dariam essa documentação para nós, ou seja, eles não estavam querendo locar uma casa para nós, e sim nos dando o ok para nós permanecer nesse país, que é o sonho de muitos e que, de certa forma, tu passa por uma checagem bem rigorosa, e aí, tipo, nem isso convence a pessoa, entendeu? Como querendo dizer, cara, a gente acabou de ser checado pelo governo, você tá dando tanto valor meio que surreal e dizendo, eu não sei se vocês não são criminoso no Brasil. Então, realmente, assim, cansa, a gente chegou ao ponto de dizer sobre o Airbnb, de repente a gente ir para Airbnb, não é uma hipótese descartável, mas realmente não era isso que a gente queria, porque como Airbnb, eu nem sei se eu consigo escrever a Mega numa escola estando em Airbnb, mesmo que eu pegue um Airbnb para 30 dias, o que é os meus medos? É que, e se em 30 dias eu não achar casa fixa, a escola aceita eu estando em Airbnb? Outra situação, os Airbnb, um mês de Airbnb, cara, eu acho que
2 ou 3 vezes mais do que o valor do aluguel, e ou seja, não é um momento de te fazer altas despesas. Então, para mim, realmente o melhor era eu conseguir fazer uma locação antes de ir. Então, realmente, essa é uma dificuldade maior do que quando é em outros estados. A minha irmã foi para o Texas e conseguiu através daqui. Eu conheço brasileiros que, inclusive, têm canal no YouTube que vieram do Brasil com imóveis já alocado. Então, essa é uma dificuldade que a gente está encontrando e eu não pensei que ela seria tão grande. A gente ainda está numa conversa com uma outra moça, ela ficou de nos dar um retorno mais no final de semana, então orar a Deus que isso tudo se resolva, mas realmente eu não pensei que seria tudo isso. Aí eu vou falar uma coisa para vocês assim, a minha mãe mesma fala: "Ai, Karen, não vem para o Brasil, sai dos Estados Unidos". Aí eu falei: "Mãe, a senhora entende que eu tô aqui há 12 anos, a gente batalhou agora para conseguir essa documentação que, glória a Deus, o nosso processo foi acatado". Então, assim, fora essa conquista que a gente teve, eu estou há 12 anos fora do país. Eu estou com 47, não é fácil tu recomeçar depois de 12 anos, estando na idade que tanto eu quanto o Maurício. A Vitória, ela veio com 12 anos, ela está com 24, ela nunca trabalhou no Brasil, ela saiu uma adolescente, ela nem sabe. Hoje eu acho assim que ela tem a mentalidade muito mais voltada para as regras americanas do que as regras do Brasil. Então, sinceramente, hoje para nós a gente entendeu até mesmo depois da nossa tentativa que não, aqui é o melhor. Outra situação, a gente tem a Megan que nasceu aqui. O Brasil, o governo não dá esse tipo de suporte que os Estados Unidos dá para o diagnóstico da Megan de forma particular. Isso é muito caro e a gente não faz parte da nossa estrutura conseguir bancar isso no Brasil, ainda mais reiniciar uma vida ali batendo na casa dos 50. Então, realmente, a gente entendeu que é melhor permanecer até para Megan, que é uma criança e que a gente ainda tem que um longo caminho aí com ela, né? É isso assim, não é uma justificativa, mas é sim uma explicação o porquê. Agora, se você me perguntar assim, Karen, mas é tanta dificuldade, eu vou falar para vocês também, né? Tem aquele ditado, não existe bônus sem ônus, né? Então, óbvio que também quando a gente fala assim, olha, as bênçãos é muito mais fácil de contar quando a gente já recebeu. O percurso, a gente às vezes tem vontade de desistir, mas eu posso dizer assim, a minha cidade natal é no interior do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei numa clínica por 12 anos, eu iniciei junto com ela. E quando eu estava ali, depois de 12 anos, eu fui conversar com o homem, que era um chefe, né, proprietário dessa clínica, e eu fui pedir para ele se eu poderia, tipo, não sei se existe isso ainda no Brasil, mas na época existia, onde eles te ajudam com a faculdade e aí eles descontam no imposto da empresa. E eu fui pedir para ele se poderia acontecer isso comigo, afinal eu queria evoluir, eu estava ali como quase uma gerente, eu não tinha cargo com o nome, mas eu executava essa função. E aí, quando eu questionei isso, ele me disse que não. E aí eu falei, bom, então eu vou sair, eu vou embora, porque a minha família já tinha ido para Florianópolis. E nesse momento a pessoa foi e me falou assim, o que você vai fazer sem estudo, que era o que eu estava pedindo para me ajudar, eu evoluí, afinal eu servia, e eu acredito que eu servia muito bem aquele local. E ele falou, o que você vai fazer numa cidade grande, sem estudo, você não vai conseguir nada. Ou seja, ele ainda tentou me diminuir, além de não estar me ajudando, ele tentou me diminuir. Cara, naquele momento eu falei, cara, 12 anos aqui para te receber isso da pessoa, eu saí na hora. Eu disse assim, eu estou saindo, eu peguei o telefone, liguei pro contador e disse, pode fazer encerrar que eu estou saindo. Ele falou, mas você tem que pagar o aviso. Eu falei, eu pago em dinheiro, eu não vou ficar. Porque para mim eu tinha sido humilhada demais naquele momento. Então assim,
Foi difícil essa mudança? Foi difícil essa decisão? Foi. Com isso, eu tive uma evolução. Cara, eu saí lá do interior, eu fui para Florianópolis. Eu tive, assim, o prazer de conhecer Florianópolis. Passei momentos difíceis também. E aí, hoje, eu vim parar nos Estados Unidos. E sabe o que esses dias eu me peguei uma coisa louca pensando. Quando eu tinha ali, eu acho que os meus 9 anos, eu lembro que eu olhava muitos filmes do Elvis Presley e eu falava assim, meu Deus, um dia eu vou conhecer o Havaí, mas era uma fala de criança. E quando eu vim para os Estados Unidos, assim, eu acho que como muitos, eu nem sabia que o Havaí era um estado dos Estados Unidos. Para mim, o Havaí era quase um país, pelo menos era a mentalidade que eu tinha. Então, hoje eu me peguei assim, cara, um dia eu falei, mas era uma fala de criança. Hoje eu tô indo morar lá e fora as coisas que eu desenvolvi, é como todo imigrante fala, a nossa trajetória aqui, a gente tem muitos ganhos, a gente tem perdas, a gente deixa a nossa cultura, os nossos amigos, o nosso país, mas a gente também se desenvolve, a gente passa a ter outro tipo de mentalidade, outro tipo de percepção, esse é o lado muito bom. Então, para mim, apesar de todas as dificuldades de tudo, tipo aquela menina que saiu lá do interior do Rio Grande do Sul, que se dedicou a uma empresa por 12 anos, num momento que foi tentar negociar, não só não recebeu ajuda, mas de certa forma foi até um tanto humilhada, foi para Florianópolis, veio para os Estados Unidos, e aí você entende, a pessoa disse, o que você vai fazer numa cidade grande? Não, eu vim parar nos Estados Unidos. Então, se de repente eu tivesse parado e ficado à mercê da fala daquela pessoa que naquele momento me diminuiu, me amedrontou, não me ajudou, hoje eu não teria, tipo, cara, eu entendo que isso aí eu vivi as coisas que Deus dá pra gente, é conhecer outros lugares. Não significa que tudo vai ser um mar de rosa, porque afinal a vida de ninguém é um mar de rosa. A gente tem coisas boas, tem coisas ruins, é como eu falo. Hoje eu poderia dizer assim, cara, eu não tô muito afim nem de fazer o vídeo, porque eu não tenho boas novas para contar. Mas eu acho que uma das coisas que quando eu resolvi ter o canal era exatamente isso, é mostrar uma vida real, seja ela aqui nos Estados Unidos, que às vezes muitas pessoas acham que quem vive nos Estados Unidos é um mar de rosa. Cara, a gente tem acesso a muitas coisas, se desenvolve de uma forma que realmente eu acho que é uma coisa que quem tem essa vontade, tu te lançar ao novo é algo muito bom, mas tem os seus degraus, tem as suas dificuldades, e sair para o novo não é fácil. E nesse momento da nossa trajetória, a gente está, pela percepção humana, vendo que, cara, o caminho não está sendo fácil, mas se todo o caminho que não for fácil eu vou desistir, eu estaria lá na minha cidade natal, entendeu? Eu não teria tido, cara, a bênção de ter vivido tudo isso que Deus me deu até aqui. Então, assim, agora o que eu tenho para contar para vocês é, já fechei o aluguel aqui. Aí, o que eu comentei para vocês que eu queria contar para vocês um pouquinho como é os aluguéis, é exatamente isso. Quando tu vai sair de uma casa, tu tem que avisar ela por escrito, a gente fez isso por mensagem, a gente mandou uma carta, tirou a foto, avisou a dona, aí ela nos pediu para a gente contatar o corretor, porque ela tem um serviço de corretagem administrando para ela, e aí a gente tem que dar aquele prazo no mínimo de 30 dias ali para ela, tá? Ela não aceitou, na verdade, a gente tá para ir embora o dia 9 de outubro, mas ela não aceitou a gente abrir um outro mês quebrado. Supostamente por lei nem pode, ou tu tem 30 ou 60, né? Que é o máximo que tu pode dar de aviso, uma coisa assim. E aí a gente deu 30, porque a gente não quer pagar mais também um outro mês e não utilizar todo. Ela nos deu somente os 30 dias, então a gente tem que sair agora no final desse mês. O lado legal, assim, de quando tu vai sair de uma casa aqui nos Estados Unidos, que diferente do Brasil, tu não tem que pintar
Tu não tem que a casa vai ser vistoriada, e aí é o que eu falo da diferença. Aqui em Massachusetts, as pessoas chegam a cobrar até 3 meses o valor do aluguel. Então, tipo, se um aluguel for 3.000, tu vai precisar de $9.000 para entrar numa casa. O que acontece? O primeiro mês, o segundo mês, né, é o que tu usa, às vezes, tipo, ó, eu vou sair agora setembro, então esse mês eu não pago, e aí o terceiro mês muitas vezes é usado da seguinte forma, ou ele é passado para o corretor, que não é o meu caso, tá? Deixo bem claro, mas isso já aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos, ou ele é usado como eles vêm checar a casa para ver se tu fez algum dano estrutural, né? Quebrou alguma coisa que danificou a estrutura da casa, uma janela, uma porta, o que for. A questão assim de pintura que já está ou suja, isso não é problema. Então, assim, não pode ter dano estrutural no imóvel, mas o outro apartamento mesmo que a gente morava, a cada saída, e isso acontece muito em condomínios com apartamento, a cada saída de inquilino, eles trocam o carpete. Aqui o carpete é bem antigo, ele não foi trocado quando eu fui entrar, não sei, acredito que a dona não vai fazer isso também. Tanto é que quando eu cheguei, aqui o carpete estava bem sujo, eu lavei, e como acho que é um pouco da mania do brasileiro, muito perfeccionista, eu vou lavar de novo, entendeu? Até porque eu sei que a mole sujou lá em cima, eu passei produto, mas não saiu direito, então acho melhor lavar e eu quero entregar desse jeito, apesar de não ter recebido. Mas na questão da pintura, a gente não precisa ter essa preocupação. Então, o lado legal é que aqueles últimos dias é um corre, tu tem que tirar todos a tua mobília, mas tu não precisa se preocupar, que eu acho até uma coisa muito ruim aí do Brasil, tu tá lá com a casa nova toda desmanchada e ainda tem que voltar no imóvel velho para vir pintar, às vezes a pintura não é aceita, isso não é cobrado aqui nos Estados Unidos, isso é obrigação do proprietário da casa. A mesma coisa quando qualquer coisa acontece vamos supor aqui, tem até caso, deu rato na tua casa, deu barata, tu avisa o proprietário que ele manda o pessoal que faz detetização para detetizar a tua casa. Eu nunca precisei disso, às vezes quando deu alguma coisa eu sempre tratei do que está pedindo o proprietário, mas é um direito que o inquilino tem. Então, toda essa parte de aluguel é diferente do Brasil. A gente vai sair esse mês, só tem que retirar toda a mobília, como eu já falei, a gente não vai levar, não precisa pintar, só entregar numa situação onde não esteja dano estrutural. Se a pintura já está mesmo, né? Tem 4 anos que a gente está aqui, eu acredito que talvez eles dão uma pintadinha. O carpete, quando eu mudei, não estava bom, acredito que não vão mudar. E a mesma coisa quando eu estou buscando esse novo imóvel, que lá no Havaí está sendo um pouco mais difícil, então esse imóvel tem que estar pronto para te receber, que no Brasil muitas vezes tu chega numa casa e às vezes tem que dar uma pintada, não acontece aqui nos Estados Unidos isso. E a diferença desse estado para o Havaí é que aqui eles chegam a pedir até 3 meses e lá no Havaí, por lei, é no máximo 2. Mas, como é um estado turístico, eles têm muita questão de fraude, porque muitas coisas são vendidas, né, online, e as pessoas chegam lá e acaba que o imóvel até tem, mas a pessoa não era dona e aí tu vai procurar a chave, cadê a chave? Entendeu? Não existe. Aqui é um pouco mais fácil essa questão, às vezes até do online, e lá é mais, como fala o brasileiro, cara crachá. Eu espero que eu consiga, realmente eu tô orando bastante para isso, de ir com tudo isso locado, porque aí isso já me faz eu ter certeza que eu vou morar no bairro tal, que eu vou chegar, vou poder escrever a Megan na escola e em poucos dias ela já está entrando, talvez em 1 ou 2 dias ela já está frequentando a escola lá. Então é isso, pessoal. Seria o máximo, né, a gente poder só trazer notícias boas e dizer, uhul, minha vida tá de vento em polpa.
Mas não é assim, eu acho que independente da gente estar aqui ou estar no Brasil, eu acho que como todo mundo tem dias bons, tem dias um pouco mais difíceis, tem dias que realmente não dá em nada, mas a gente vai orando a Deus às vezes como ser humano temendo, sentindo um pouco de pressão aí do cotidiano da vida humana, até mesmo porque às vezes tratar com pessoas não é fácil, como eu falei, a Vitória se sentiu chateada por ter que estar quase que mendigando uma questão do aluguel, mas a gente tá para receber a nossa documentação por esses dias, então ela disse, ai mãe, vamos dar uma desacelerada e realmente vamos esperar o nosso documento chegar, que talvez isso vai ser a forma mais certa. Claro que ainda tem o outro lado, que a gente, ao contatar alguém lá, tem que ter certeza se a pessoa é real, o local é real, até para a gente não cair num golpe, porque também é um risco que se tem. Então, eu queria trazer um pouquinho de como está sendo esse nosso projeto de mudança de um estado para o outro, trazer as coisas que são boas, trazer as coisas que são difíceis, até para vocês acompanhar como é realmente meio que tudo isso aqui nos Estados Unidos. Eu agradeço muito a todo mundo que vem me acompanhando, que vem se inscrevendo no canal. Peço aí que compartilhem, deem like, se tiver alguma coisa para me deixar. Às vezes eu tento, como agora está corrido esse período de eu estar fazendo a mudança, se eu não respondo ali, às vezes no meio de um assunto, de certa forma eu trago essa resposta que foi questionada ali nos comentários. E é isso, acho que já estou quase chegando a 1000 inscritos, estou bem feliz com tudo isso também, estou muito feliz em ter criado o canal e estar tendo essa troca. Vou ficando por aqui e assim que eu tiver mais novidades e espero que elas sejam positivas, eu vou trazer mais e deixar vocês saber um pouquinho mais de tudo isso que é a vida de um brasileiro nos Estados Unidos, de uma família brasileira nos Estados Unidos, que trabalha com limpeza, que trabalha com confeitaria, que tem uma criança autista e que tem eu mesmo a vida também, que como eu trabalho com confeitaria, tenho muito da minha vida dentro de casa. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Beijos e até!